Koyabo ase puki oera Michi mire shiman Ope petara potesana A die shurikimun Akorrema emblema honrinha bom Maché maqui Metlon em mim Brigap montai Minhama cadando. Dona Márcia, a senhora faz ideia de quem morava aqui em Volta Redonda há 300, 400, 500 anos atrás? Não. A senhora não tem nem ideia, não falaram nada para a senhora na escola? Não. Estou aqui com o senhor Jorge Luiz, aqui na Vila Santa Cecília. Seu Jorge, o senhor faz ideia de quem é que morava aqui em Volta Redonda, aqui na região, há 300, 400, 500 anos atrás? Não faço, não tenho conhecimento sobre esse assunto nenhum. Estou aqui com o José, aqui na vila, na feira Santa Cecília. Ô José, você faz ideia de quem é que morava aqui em Volta Redonda e na região há 300, 400, 500 anos atrás? Não faço ideia, amigão. Não faço ideia. Parece mentira, mas é a mais pura verdade. A maioria dos moradores de Volta Redonda e da região sul-fluminense não tem ideia de onde surgiram as cidades e os povos que habitam atualmente a nossa região. Segundo historiadores e documentos encontrados em arquivos públicos, os indígenas Puri, Coroado, Coropó, Arari e os Goitacá foram os primeiros habitantes da região onde atualmente se encontra a cidade de Volta Redonda. Chutei a pé a Dawapuri Minhama Rora Banani. Eu sou Dawapuri, contador, cantador de histórias, co-criador do Museu da Cultura Puri. Venho fazendo um trabalho de pesquisa há 20 anos sobre a identidade do nosso povo Puri. O nosso povo, na realidade, ele vai transitar, ter área de trânsito, de movimentação entre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Andantes, na língua Puri, andar é tlamun. Então ele chegava andando pelos lugares, correndo, né? Chegava pela água nadando, ou então pescando, ou então com uma embarcação para poder chegar em alguns pontos do Rio Paraíba do Sul que tem vazante suficiente para poder navegar. Nosso povo sempre foi um povo livre e com a possibilidade de poder estar trafegando, pois antes da chegada dos europeus aqui, a nossa terra aqui, da Pindoba, né, Pindorâmica, ela não tinha cerca, ela não tinha limites, né? Ela era uma região onde todo o espaço era possível para os indígenas estarem trafegando e movimentando. Com a abertura do Caminho Novo entre 1727 e 1785, ligando as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, que foi construído para escoar o ouro trazido de Cuiabá a salvo da ação de piratas, os indígenas começaram a buscar proteção no território entre o Rio Paraíba do Sul e as Mantiqueiras Paulista e Fluminense. A onda povoadora do Caminho Novo no trecho entre Lorena, no estado de São Paulo, e São João Marcos, no estado do Rio de Janeiro, hoje submersa pela represa do Ribeirão das Lajes, obrigou os indígenas a se embrenharem gradativamente nas Mantiqueiras Paulista e Fluminense, onde posteriormente iriam ser alcançados pelo ciclo do café no Vale do Paraíba. Ou seja, a gente sabe que a ocupação da região de Barra Mansa e Volta Redonda,
ela vai se dar destruindo em parte a floresta, mas também em parte se utilizando dela. Isso vai acontecer principalmente no século XVIII, né, que você tem as primeiras subidas à serra por parte do processo colonial, e ali o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma mata, vai encontrar uma floresta, e quem tinha o domínio, o conhecimento dessa mata eram os povos originários que ali viviam. Então, para poder andar, ou seja, para saber por onde andar, onde encontrar água, etc., eles precisavam justamente dessa orientação desses que já viviam ali. Então, muitos foram escravizados para poder, inclusive, a partir dessa escravização, eles usufruírem das informações que eles tinham, das trilhas, em relação, por exemplo, preciso de cera. Para não vir cera da Europa, pegava a cera da abelha que tinha no território. Quem conhecia as abelhas que tinham no território? Os povos originários. Então, por exemplo, nas trocas que se faziam quando você tinha relações amistosas, uma das coisas que mais se trocava era cera, era mel, porque os indígenas sabiam extrair mel e cera das diversos, mais de 40 tipos de abelhas que existiam na floresta. Nas terras onde atualmente se encontra a cidade de Volta Redonda, viviam indígenas Puri e Coroado. Esses indígenas viveram cerca de 2,5 a 3 séculos sem serem molestados pelo branco, tendo sido atacados nessa época somente por seus tradicionais inimigos, os ferozes indígenas Botocudo. Com o início do ciclo do café, iniciado na região sul-fluminense ao final do século XVIII, as terras que os indígenas ocupavam e que os sustentavam com a caça, a pesca e a colheita de frutas silvestres tiveram muita procura, valorização e desmatamentos para ceder lugar ao plantio do café. Nesse período, se deu também a chegada dos negros à Volta Redonda e à região sul-fluminense para trabalharem como escravos nas lavouras de café. Adelaide, você pode falar um pouco para a gente sobre a chegada dos negros aqui na região e Volta Redonda e como que eles passaram a fazer parte de maneira importante da nossa população aqui na cidade? Bom, a gente tem conhecimento, né? Os livros, a história mostra que a chegada da população negra, afrodescendentes aqui na nossa região vai se dar pelo café, né? Que a nossa região fica ali durante algumas décadas sendo o carro-chefe da economia brasileira em função do café. Com a expansão dos cafezais em nossa região, os indígenas que ali viviam foram desaparecendo gradativamente por falta de proteção adequada, falta de espaço vital para suas atividades tradicionais ou mesmo para sua agricultura rudimentar, além da sua não adaptação ao sedentarismo das aldeias, onde foram reunidos pelos padres catequistas, tendo sido também vítimas das doenças dos brancos e do alcoolismo, como tem acontecido historicamente com os indígenas no Brasil desde o descobrimento. Vamos lá. Ororo nagarento, ororo nadogire, batora vini jora, maruga bloga bloga bloga. Vamos para a serra. Vamos subir para a serra. Vamos subir para a serra. Vamos subir para a serra. Vamos lá. Com a invasão da nossa região, vai acontecer que aqueles povos que estavam ali à margem do Rio Paraíba do Sul, né, essa região, é uma região que vem estar bem próximo da região São Paulo e também com a chegada e entrada dos bandeirantes subindo, saindo lá de Taubaté, passando por ali. E com o encontro dessa população, desse povo, que eles descobrem, conseguem contactar os Puri, isso 300 anos depois do avistamento, ou 200 anos depois do avistamento dos Puri, eles tentam cooptar o Puri para trabalhar
para eles, na exploração do minério, né? E o Puri não aceita, né? Então eles vão fazer deslocamento de vários Puri para várias regiões, e quando chega lá, na realidade, eles não cumprem os acordos e os tratos feitos com os Puri. Vai haver a debandada, o pessoal vai para o mato. Então sobe para a serra, some. E além disso, né, há também a coisa do fator da liberdade que o Puri tinha, né, vivendo à vontade pela região, e a submissão à coisa do trabalho, o trabalho escravo, né? Então isso não é coisa do Puri, não é coisa para o Puri. E nesse contato houve muita violência com o povo. Houve os estupros das mulheres Puri, as crianças eram tratadas e cuidadas, que eles conseguiam captar, eles pegavam e levavam essas crianças, criavam essas crianças para poderem ser mão de obra. Os mais velhos, né, os guerreiros que não queriam se submeter, fugiam para a mata, ou então ele iria sucumbir ali, naquela região, com o embate que havia entre as forças do Império e com o povo. Então esses são fatores fundamentais. E ao longo do tempo, né, com a implantação do eurocentrismo, né, os Puri que ainda existiam, né, eles vão sofrer muito com relação às leis proibitivas, né, porque as leis que deveriam ser normativas para harmonizar os povos indígenas com os invasores, né? Não, elas são leis proibitivas para o povo ficar submisso às ordens do rei. E isso o Puri não aceitava. Então, vazava para o mato. As violentas políticas de aldeamento, catequização, escravização e etnocídio institucionalizado colaboraram para que os indígenas Puri fossem considerados extintos desde o século XIX. Por meio do caminho deixado pela sua ancestralidade, atualmente o povo indígena Puri se encontra em processo de retomada da sua comunidade, da sua língua e da sua cultura. Ochuliope, Omi de pretoma britito aili. Pensando na situação do nosso Brasil, da população indígena, quando a civilização eurocêntrica chega aqui na nossa região, com uma população de mais de 5 milhões de pessoas, de vários povos que existiam aqui, ao longo do tempo, com a situação da opressão, foi diminuindo bem. Bom, atualmente o último censo informa-nos que Volta Redonda tem 171 pessoas que se auto-identificam Puri. E aí, onde elas estão, nós precisamos caçar. Onde elas vão, nós precisamos encontrar com elas para poder estar fortalecendo esse nosso elo da identidade. Ao longo do tempo, a nossa população, a população indígena, ela podia viver com harmonia e se procriar também com a grande densidade. Atualmente não. Com essa opressão, a coisa ficou bem difícil. Hoje no Brasil, nós temos já uma proliferação muito grande de autoidentificação dos Puri. Nós criamos o movimento de ressurgência Puri, o grupo Jeipó. Nós criamos também vários núcleos na Universidade de Viçosa.
E no último encontro que nós tivemos, lá o ano passado, né, 2023, nós localizamos 13 agrupamentos de puri em várias regiões do nosso Brasil. Por volta de 1744, os primeiros desbravadores denominaram a curiosa curva do Rio Paraíba do Sul de Volta Redonda, quando a região era explorada apenas por garimpeiros em busca de ouro e de pedras preciosas. Grandes fazendas foram instaladas na região, como Três Poços, Belmonte, Santa Cecília, Retiro e Santa Rita. A navegação pelo Rio Paraíba do Sul viveu seu período áureo entre Resende e Barra do Piraí. Ao mesmo tempo, os trilhos da estrada de ferro Dom Pedro II chegaram à Barra do Piraí e à Barra Mansa. Por volta de 1875, o povoado de Santo Antônio de Volta Redonda começou a ter grande impulso. Somente no ano de 1926, Volta Redonda conseguiria o seu reconhecimento definitivo como 8º distrito de Barra Mansa.